Bom, nessa semana a gente vai trabalhar com a janela de planilhas do GeoGebra. Para acessar a janela de planilhas, basta clicar em Exibir Planilha. Bom, o que nós vamos fazer com essa planilha? A primeira coisa é criar uma lista de pontos. Suponha que eu queira representar o ponto 1,4. Então, 1 na primeira coluna, 4. O GeoGebra já identifica que a primeira coluna é o eixo X e a segunda coluna se refere ao eixo Y. Suponha que agora eu vou representar o ponto 3,5. O ponto 7,11. O ponto, vamos ver aqui, 10,8. E vou fazer só mais um ponto, o ponto 12,16. Bom, então selecionando essas duas colunas, eu clico em lista de pontos. O nome dessa lista o GeoGebra já coloca como sendo L1. Clico em criar. Pronto. Criei uma lista de pontos. Tá? O que dá para fazer com essa lista de pontos? Algo muito importante que tem várias aplicações é chamar de regressão linear, que é você obter a melhor reta que se aproxima a esses pontos. Não dá para obter uma reta que passa por todos esses pontos ao mesmo tempo, mas dá para obter uma reta que melhor se ajusta a esses pontos. Esse processo é chamado de regressão linear. É um cálculo matemático que só se aprende no ensino superior, mas o GeoGebra faz ele pronto para a gente. Então, para fazer a regressão linear, a gente clica em L1, que é a lista, clica na janela de planilha e a gente consegue acessar aqui a função análise bivariada. Bom, ele vai fazer a análise bivariada e já colocou que vai fazer da lista L1 que tem esses pontos. Clica em analisar, ele já faz a análise para a gente. Tem um modelo de regressão aqui embaixo, linear. Já estava, como eu não coloquei nenhum, ele já colocou como linear. Porque existem outros tipos de regressão. Então ele obtém a reta que melhor se ajusta a esses pontos e além disso me dá pronta a equação dessa reta. Então muitos experimentos em laboratórios de física, por exemplo, eu não sei se chega a fazer no ensino médio, mas necessita desse procedimento de regressão linear, que é descobrir a reta que melhor se aproxima a um conjunto de pontos. Bom, outra função que nós vamos ver, eu vou apagar esses pontos aqui agora. Outra função que a gente pode fazer no GeoGebra é, a partir de uma lista de pontos, gerar um gráfico de linhas. A maior parte dos gráficos referentes à evolução da pandemia de coronavírus numa cidade, num estado ou no país, ela é feita através de gráficos de linha. Bom, suponha então que eu queira que numa cidade, no dia inicial, que eu vou chamar de dia 0, tenha 0 casos de coronavírus. No dia 1, também tenha 0 casos de coronavírus. No dia 2, tenha 1 caso de coronavírus. No dia 3, também continua com 1 caso de coronavírus. No dia 4, tenha 5 casos de coronavírus. Aí nesse momento, já noticiou na cidade que os casos estão aumentando aí 500% em relação ao dia anterior. Bom, suponha que no dia... Não precisa ser de 1 em 1 não. Se no dia 10 agora eu já tenha, 91 casos de coronavírus e no dia 20 eu tenha 150 casos de coronavírus. Então é uma evolução exponencial, uma evolução muito rápida nisso que eu estou criando. É uma situação hipotética. Bom, vamos fazer aqui o decrescimento de casos. Suponha que no dia 30 eu tenha de novo 110 casos. No dia 40 eu já tenha só 50 casos. E no dia 50 eu já tenho só 10 casos e depois a doença estabilizou. Quer dizer, o pico passou e está uma situação mais tranquila. Depois de 60 dias, 2 casos. 70 dias, 1 caso só. E por aí vai. Bom, suponha que eu queira construir então um gráfico de linhas dessa situação. Aquela curva que a gente quer visualizar. Eu vou afastar aqui a minha janela de visualização, porque vai ter números que chegam a 150,
Então vou abaixar pelo menos para chegar aqui no 160 já está bom, né? Então eu seleciono de novo, eu posso selecionar a lista ou selecionar diretamente na tabela, clique em planilha e vou aqui caminho poligonal. Ele vai chamar o caminho poligonal de F e vou criar. Esse F319 é o tamanho desse caminho. Isso para a gente não vai fazer diferença, tá? Mas é o tamanho da linha. Criar, pronto. Gerou aqui um gráfico que representa a evolução de casos nessa cidade, ou nesse estado ou país. Tá? Aqui eu preferi trabalhar com dias, mas eu poderia trabalhar com semanas. Então, primeira semana, segunda semana. Os gráficos que eu tenho visto aí na internet geralmente trabalham com 5 em 5 dias, por exemplo, ou com semanas também. Bom, se eu quiser dar um título para o gráfico, né, todo gráfico tem que ter título, eu vou aqui e clico texto. É possível inserir textos no GeoGebra, né, gráfico, colocar aqui, gráfico hipotético. Bom, apareceu pequenininho, eu posso alterar, eu posso colocar, mudar o tamanho, né? Vamos ver aqui em propriedades. Bom, aqui eu consigo trocar o tamanho, né? Médio, grande, muito grande, extra grande, por aí vai, tá? Se a gente explorar mais, a gente consegue fazer mais coisas. Então é isso, né? O objetivo então dessa última semana é usar a planilha para fazer regressão linear e criar gráfico de linhas. As atividades vão ser relacionadas a isso.